Estas células, no caso, uma dessas aqui, que está relacionada nas alternativas, estas células secretam os precursores das fibras colágenas, reticulares e elásticas, assim como substância fundamental da polpa. São as células mais numerosas do tecido conjuntivo pulpar, especialmente na região coronária. O texto se refere às células. Letra A, odontoblasto. Letra B, macrófago. Letra C, plasmócito. Letra D, fibroblasto. Ou letra E, células ectomesenquimais. 5 segundinhos. Vamos analisar aqui, uma por uma? Eu vou mudar a cor da caneta aqui, que eu gosto da canetinha vermelha agora, para analisar aqui. Então, vamos aqui. Essas células secretam os precursores. Quem secreta a fibra colágena? Odontoblasto secreta. Fibroblasto também. Só que fibras reticulares e elásticas, só quem secreta é fibroblasto, primeiro. O odontoblasto, ele só produz colágeno, porque ele produz colágeno da dentina, tá? Um pouco de fibra elástica, alguns autores relacionam odontoblastos, porque produzem um pouco de elastina, misturada ao colágeno da dentina. Mas são alguns autores, são poucos autores que relacionam o odontoblasto com fibras elásticas, reticulares nunca. Legal? Assim como substância fundamental da polpa. Substância fundamental amorfa, quem produz é o fibroblasto. São as células mais numerosas, fibroblasto. Tá legal? Por que ele coloca aqui especialmente na região coronária? Legal? Isso aqui é interessante para a gente analisar. Porque a polpa coronária, em relação à polpa radicular, se você comparar uma polpa com outra, elas são diferentes na quantidade de células. Polpa coronária, eu tenho muito fibroblasto, porque o metabolismo da minha polpa coronária é muito maior que a radicular. Por uma simples razão, a coroa fica exposta à injúria, ao meio bucal. A raiz do dente fica protegida por um periodonto de proteção. Então, eu tenho uma raiz protegida, onde eu tenho um tecido pulpar com menor metabolismo. Lá em cima tem que ser rápido, ligeiro. Frente a algum tipo de agressão, eu tenho uma polpa que tem que se mexer rapidamente. A raiz não, a raiz é tranquilona, de boa. Então, por isso que os fibroblastos são em maior número na coroa, tá legal? Então eu tenho odontoblasto? Não. Macrófago, já falei para você, célula de defesa. Plasmócito, defesa. Então, os fibroblastos é a resposta certa. D. É isso aí, Franciara Leite. Tá matando o pau aqui. Células ectomesenquimais. O que são células ectomesenquimais? Vocês lembram lá na embriologia? Tem células ectodérmicas e tem células mesenquimais. Vale a pena a gente falar sobre isso, porque pode aparecer mais uma coisinha aqui, tá legal? Então, lá na minha embriologia, eu tenho as células do ectoderma, que formam o órgão de esmalte, e as células mesenquimais, que formam a papila, certo? Nesse momento, na fase de capuz, quando começa a se desenvolver órgão do esmalte, de origem ectodérmica, e papila dental para a futura polpa, de origem mesenquimal, células da crista neural do embrião, lá da crista neural. O que é crista neural? É a estrutura primitiva que vai dar origem ao sistema nervoso central, né? Cérebro, cerebelo e medula espinhal. Então, vai dar toda a formação do meu sistema nervoso central. Quem vai dar? A minha crista neural, que é uma estrutura primitiva. Essas células são de origem ectodérmica. Olha que interessante. Então, a minha crista neural, células ectodérmicas. Não se sabe bem o porquê, tá? Existe uma quimiotaxia para células da crista neural invadirem a minha papila. Esquece o órgão do esmalte. Estou falando de papila dentária. Células da crista neural invadem a minha papila. Células ectodérmicas invadem uma massa de células mesodérmicas. E aí,
algumas células dessa papila viram células mistas, ectodérmicas com mesodérmicas. A gente chama de células ectomesenquimais. Na verdade, são células de origem ectodérmicas, da crista neural, que estão presentes no meu mesoderma. E aí eu chamo de essas células ectomesenquimais. São essas células que vão dar origem aos odontoblastos. Preste atenção nisso. Células ectomesenquimais são células ectodérmicas oriundas da crista neural que invadiram o meu mesoderma, papila dental. E aí foram chamadas de células ectomesenquimais. Essas células, exatamente essas, porque as outras células do tecido mesenquimal vão dar origem aos fibroblastos. Vai produzir colágeno do meu tecido conjuntivo. Agora, essas células da crista neural, que agora são chamadas na minha papila de células ectomesenquimais, vão dar origem aos odontoblastos. Diferenciam-se em odontoblastos. Ou seja, odontoblastos, olha só a conclusão. Odontoblastos são células que se diferenciaram de células primitivas ectomesenquimais, que vieram da crista neural. Vamos parar para pensar? Quais são as células que vão se diferenciar na crista neural? No futuro, formou-se todo o sistema nervoso central. Quais são as células principais do sistema nervoso? Neurônios. As células ectomesenquimais na papila, lógico que não vão se diferenciar em neurônios, se diferenciam em odontoblastos, mas têm a mesma origem primitiva da crista neural. Então, diz-se de que neurônios e odontoblastos são irmãos gêmeos. Só que com funções diferentes, porque estão em locais, em tecidos diferentes, mas têm a mesma origem embriológica. Se tem a mesma origem biológica, tem o mesmo comportamento. Eu não falei para vocês que neurônio morreu, não se divide? O odontoblasto também não se divide. Engraçado, né? Porque os fibroblastos se dividem. Os fibroblastos são de origem mesodérmica, do mesênquima. Os odontoblastos são de origem ectodérmica, da crista neural, mas que estão no mesênquima. São chamados de ectomesenquimais. É isso. Legal? Mais um indício, já é uma coisa um pouco mais profunda, mas para que vocês entendam, né? Mais um indício de que essas células odontoblastos vieram lá da crista neural é de que essas células odontoblastos, elas são capazes de despolarizar a sua membrana e transmitir impulso nervoso para as fibras nervosas da polpa. Elas atuam como neurônios, transmitindo impulso nervoso. E aí você tem o prolongamento do odontoblasto dentro da dentina, e aí quando eu passo a broca ali, ó, eu estimulo o prolongamento, ele despolariza a membrana, faz sinapse com uma fibra nervosa da polpa, leva até o cérebro através dos neurônios, aí sim, e aí você sente dor. É uma das justificativas da dor de origem pulpar, né? Os odontoblastos são capazes de transmitir impulso nervoso, tá? É interessante a gente pensar nisso, porque aparece essa denominação, ectomesenquimal. Legal? Fibroblastos estão na polpa radicular? Sim. Ah, aula, a Endo colocou assim: os fibroblastos estão mais presentes. A sua colocação foi excelente. Como tem mais metabolismo na coroa, os fibroblastos são mais encontrados na coroa. Na polpa radicular se encontram mais fibrócitos. Está corretíssimo. É isso aí. Não quer dizer que eu não tenha fibrócitos na polpa coronária e que eu não tenha fibroblastos na polpa radicular. Eu tenho tudo. Mas a predominância na polpa coronária é de fibroblastos, a predominância na polpa radicular é de fibrócito. Para quem não sabe, fibrócito e fibroblasto é a mesma célula, mas em estágios de síntese diferentes. Uma está em constante síntese e a outra está em repouso. Só isso. Também faz síntese, mas uma quantidade muito pequena. A colocação está excelente aqui. É isso mesmo. Na polpa radicular a gente encontra mais fibrócito do que fibroblastos.